Amigo, amiga, está na hora. É o nosso Se Liga que está no ar, com os assuntos polêmicos, interessantes, os bons assuntos da semana com o nosso Conselho de Notáveis, que tem o economista Manuel Tedinho, o publicitário Elísio Pires, o também publicitário Lula Vieira, o consultor Paulo Fraga e o designer Marcelo Pereira, com os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia e loucuras também que nos cabem de vez em quando discutir aqui, né? No nosso Se Liga. Se você ainda não se inscreveu no programa, se inscreva, dá seu like lá, acha que gostou, mostra que não gostou, faz sua crítica, enfim. Estamos aqui para ouvir você e para alinhar esse programa com seus interesses ao máximo. E eu quero começar com o que impressionou você nessa semana, Elísio Pires? Fiquei impressionado com algumas coisas positivas que estão acontecendo no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo. Eu vou falar de uma delas apenas e durante o programa falar das outras três. A primeira que eu queria falar, né, positiva, que há uma expectativa de um superávit histórico no valor de 67 bilhões, podendo chegar a 82 bilhões de superávit. Só para lembrar, no ano passado já houve um superávit que foi de 50 bilhões aproximadamente. Então, eu acho que é uma notícia muito positiva no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo. Veremos outras duas durante o programa. Bem-vindas as boas notícias nesse tempo mesmo, meu caro Elísio. Vamos a Paulo Fraga. E o que impressionou a você, Paulo, nessa semana? Eu tenho 2 pontos. O primeiro é em relação à pandemia. Eu acho que a gente ainda vive um ambiente muito confuso, né? Um libera, o outro não libera. Você não sabe quem manda e quem pode. É uma discussão danada. É o presidente que se recusa a se vacinar e um ministro que assumiu, mas que, por enquanto, não fez nada de efetivo, né? Então, acho que a gente tem um ambiente ainda muito confuso e longe de soluções para uma crise dessa dimensão. E a outra questão é em relação à parte da reforma política que foi feita pelo governo, né? Essa Flávia Arruda, que é esposa de uma santa criatura chamada José Roberto Arruda, isso é um negócio horroroso, entendeu? E ter um ministro da Justiça que é um delegado da Polícia Federal e amigo da família, entendeu? Enfim, os sinais são péssimos, vamos ver o que virá aí pela frente. Lula Vieira, o que impressionou você nessa semana? Me impressionou a continuidade da crise da vacina, o dinheirão que o governo está gastando como comunicação para convidar as pessoas a ficarem em casa, a se cuidarem, a se isolarem, a tomar a vacina, enquanto o presidente diz exatamente o contrário. Acho que isso é um fato inédito no mundo inteiro. Quer dizer, não há um país onde toda a comunicação do governo seja feita para ser contra a posição do presidente, do maior autoridade da nação. Isso, e mais essa tristeza que a gente encontra nas ruas do Rio de Janeiro, principalmente, que é essa miséria toda e cada vez mais a falta de dinheiro no bolso e na mão do povo, e o que faz a gente ter uma geração, uma enorme quantidade de gente passando fome, passando necessidade, que é muito triste. De vez em quando eu penso que ficar em casa, eu estou ficando muito mais por isso do que até por ser quarentena. Eu, pelo menos na rua, não vejo o meu povo nessa situação de tristeza e penúria. Manuel Tedinho, o que impressionou você nessa semana, meu caro? O que me impressionou, para variar, é a quantidade de gente que morreu devido à pandemia e pela falta de urgência desse governo de comprar vacinas. Agora ficou tarde, eles estão fazendo esse esforço, mas está uma coisa bem complicada. Eu fico muito impressionado. E o pior é que abril já estão contratados os falecimentos de abril, dado as novas, o aumento de infecções, de pessoas infectadas. Então, eu estou apreensivo para o que vai acontecer agora em abril. Maio já pode melhorar, porque tem alguns lugares que fizeram tardiamente
enfim, não é bem um lockdown, mas fizeram a antecipação de feriado, aumentaram um pouco mais as restrições, vamos ver se isso já gera algum resultado. Mas animado com as vacinas, não está, por outro lado, animado porque continua a vacina a serem liberadas aos poucos, a conta-gotas. Mas enquanto a gente está vacinando menos de 1 milhão de pessoas por dia, se bem que a gente fez um dia, a gente conseguiu 1 milhão, os Estados Unidos já conseguiu, na média, eles estão fazendo em torno de 3 milhões por dia, e um dia eles conseguiram fazer 4 milhões de vacinas. Marcelo Pereira, e aí? O que impressionou você nessa semana? É difícil, né? Sair um pouco desse samba de uma nota só aí, mas assim, sempre pensando na condição que a gente está agora, né? E que não era para ser um fato da natureza, né? Essa tragédia tão grande, né? Sempre lembrando que é um calvário e tal, causado pela falta de liderança e de atitude, né, do plano federal, né? Que abdicou de liderar o processo. Além de abdicar de liderar, ele sabota, né? E continua sabotando até agora, né? Com a relutância do presidente em se vacinar, enfim, o ministro fala uma coisa e ele fala outra, quer dizer. Então, isso é que é o mais chocante, né? Não precisava ser assim, né? Uma coisa que choca a nós e ao mundo, eu acho, né? Mas é engraçado que, assim, você andando por aí, andando de táxi e tal, quando tem que sair, acho que está todo mundo começando já, assim, acho que isso já é uma sensação, uma percepção geral, né? Mesmo de quem não era antes, eu acho, né? E essas mortes todas de pessoas até conhecidas e queridas, pode ser que ainda seja mais uma gotinha a virar o copo meio cheio, meio vazio para meio cheio, né? Que causar realmente uma mudança aí na condução, né? Elísio Pires, para contrabalançar, hoje você nos prometeu 3 boas notícias. Uma você já deu, né, que a gente vai passar pode passar de 80 bi. Tudo bem, no meio dessa crise é uma boa notícia. Tem outra boa notícia. O agronegócio é uma grande parte, evidentemente. A Vale está ganhando muito dinheiro com exportação de ferro. E tem exportação até de aço, até isso tem, né? A gente tem que lembrar que isso é uma coisa boa, é uma reação natural a 2 fatores. Tem um fator que é geral, que é do mundo inteiro, que as commodities aumentaram de preço, dado a retomada do crescimento da China, e o comecinho da retomada nos Estados Unidos e na Europa. Ainda muito mais tímido, mas já recomeça a crescer. Os Estados Unidos, no mês de março, botou mais 1 milhão de pessoas, quase 900 e tantas mil pessoas, de volta para o mercado de trabalho. Então, está começando a reaquecer. O FMI acha que os Estados Unidos cresce 5% esse ano. Isso vai dar muito gás ao preço dos commodities. Mas um lado que não é tão engraçado, mas que ajuda a balança comercial, mas não é bom para a inflação e é resultado de um desequilíbrio do ambiente nacional, é que o câmbio está desvalorizado, não por razões de balança comercial nem de juros, mas está desvalorizado basicamente por instabilidade política e insegurança. Então, tem um lado bonito, que é a balança comercial alta, mas tem um lado que não é tão bonito. Estão pensando em desvincular, né, o cálculo do aluguel e tal, dos reajustes do IGPM, né? O dólar tem um significativo no IGPM e não tem no IPCA, por exemplo. Os indicadores aqui no Rio estão mostrando que as pessoas estão indo para a mesa de negociação nesse lado do aluguel. Quer dizer, pouca gente está impondo uma correção pelo índice ajustado no contrato, que é bom, o que é muito bom. Posso dar uma boa notícia, não? Posso dar uma boa notícia? Vou dar. Um levantamento do Valor Data, faturamento das 339 grandes empresas brasileiras, levantamento de vendas. As 339 grandes empresas brasileiras, em 2020, venderam 2 trilhões de reais em 2020 e tiveram um lucro operacional de 240 bilhões de reais. Tudo bem, tem muitas coisas horrorosas nesse ano de 2020, mas essa é uma boa notícia. Paulo Fraga, deixa eu voltar a você e a questão dos dias
que vivemos. Nós temos esse impasse político, né, de um presidente que teima em lutar com a verdade, e a gente prossegue como, já que ele não vai mudar de posição, Paulão? É difícil dizer. Na verdade, o presidente hoje está com uma margem de manobra muito pequena, como sempre teve, né? Ele antes estava na base dos rompantes e agora ele está como refém do Centrão, né? Então, a margem de manobra dele é pequena e tem que ver como é que ele vai se comportar. Eu gostaria de ter uma notícia tão boa das que o nosso querido Elis está nos trazendo, que seria se nós tivéssemos a 25ª emenda e declarássemos ele incapaz. Aí seria um espetáculo, entendeu? Não é que o Gilmar fez um gol, rapaz, essa semana, na nossa opinião, se posicionando a respeito da abertura dos templos. Ver como você tem má vontade com ele, Barbosa. É isso aí, cara. Você é um homem pouco generoso, não enxerga o lado bom das coisas. O Gilmar já reclamou isso. Isso outro dia. O que me irrita é a perseguição do Chiquinho. Realmente. Ele é uma pessoa que se importa mesmo com os outros, ele para refletir. E outra coisa, fez uma transformação facial importante, hein? Tá com outra cara. Tá com outra cara. Não reparei, não. Olha que tá com outra cara. Harmonização, como é que é o nome? Harmonização facial, Transforma uma pessoa num boneco, né? Exatamente, é incrível. Podia fazer uma harmonização do caráter, né? Ficava melhor ainda. Aí já é mais complicado, Irmão, vocês são muito maus, são pessoas más. Eu sou assistente do Chiquinho. Se você pensar bem, é uma sensação de poder muito mais do que do presidente da República, que já acaba o mandato dele. Você ser do Supremo, para ser expulso de lá, você tem que fazer muita besteira, mas muita. Lula, para que você foi me lembrar? Você sabe quando é que o Gilmar vai se aposentar do Supremo? Em 2030! Você sabe o que é isso, Lula? 2030. Mas pior do que ele é o Nunes Marques. Nunes Marques eu acho que vai ficar para sempre lá. A terceira notícia que eu vejo é o seguinte: tudo bem que alguém mais analista, assim, mais profundo, pessimista, vai dizer não, isso é uma demonstração da desigualdade no Brasil. Mas mesmo sendo demonstração da desigualdade, significa emprego para muita gente e significa uma nova linha no Brasil. Estou falando da venda de barcos e iates no Brasil. Só para lembrar, em 2020 teve um crescimento de 20%. E a maior produtora, que é a Intermarine, né? Para se ter uma ideia, o preço médio de um barco ou iate na Intermarine é de 8,5 milhões, o preço médio do barco. Eles estão com todas as vendas feitas até o final de 2022. Tem 1.600 empregados trabalhando, tem 6 fábricas em São Paulo. E, na realidade, eles têm uma frase que eu acho que define bem por que essa venda de barcos desse jeito. Tudo bem para os ricos e milionários, né? Compre um barco e ganhe uma ilha. Você fica lá na ilha dele, com a família, passeando, maravilha. A grande loucura, que me perdoe o Lula, que é nativo, as 6 fábricas de barco são em São Paulo. Eles testam no Tietê, Lula? Eles testam na Praia Grande. É de uma beleza ímpar. O assunto da semana, eu vou chamar o Marcelo Pereira para a conversa, para começar a dar o start, né, dar a saída dessa conversa, é o atingimento no meio artístico do coronavírus, da Covid-19, que nos levou o Timóteo e nos deixa apreensivos quanto à saúde do menino humorista, né, que o nome me escapa. Como é o nome dele? Paulo Gustavo. Popularmente querido pelo meio também. Muito querido. Marcelo, isso diz o que para você, essa ida da Covid para o meio artístico, para grandes nomes nacionais? Isso mexe, né, com a nossa memória coletiva, né? Mexe lá em algum lugar afetivo nosso, né, muito importante, assim, muito querido, né? Em relação ao claro, né, o Timóteo, eu também fiquei emocionado, enfim, né, eu achava uma figura, enfim. Mas o Paulo Gustavo, quer dizer, ele está aí, pode ser que ele, espero, né, que ele
resisto e tal, mas, assim, a história do Paulo Gustavo, por ele ser uma pessoa tão querida, né, pelas novas gerações, ser tão novo, né, ele é tão ligado à alegria, ao humor, né, e é um cara muito novo, tem 42 anos, é forte, assim, bem de saúde, um cara que se cuida e tal, né, acho que é um caso muito emblemático, né, que pode fazer com que muita gente repense aí suas atitudes em relação à Covid e tal, não sei, né? Eu acho que isso pode, esse aumento da incidência em gente conhecida e querida pode ter esse efeito colateral, de certa forma, que influa em alguma, né, no enfrentamento da pandemia aqui no Brasil. Pois é, eu peguei essas duas pontas, e vou fazer uma ponte agora com o Paulo Fraga, a respeito do Timóteo nessa história. O Timóteo tinha acabado de chegar de uma doença gravíssima, foi vacinado, mas estava com imunidade baixa, ou seja, ele achou que depois da vacina poderia dar uma relaxada, relaxou e dançou. Né? Deu uma relaxada mesmo. Isso, deu uma relaxada e pegou a Covid novamente. E como estava com imunidade baixa, se foi. As pessoas, muitas se esquecem, Paulo, de que a vacina não faz com que você não pegue a Covid, faz com que você a enfrente com mais força, com mais resistência. Se você está com baixa resistência, você tem que ter mais cuidado ainda. Será que está faltando também esse tipo de comunicação ou não, Paulo Fraga, para todo mundo saber disso? Eu acho que está faltando, sim. As pessoas estão confundindo um pouco os efeitos que a vacina propicia às pessoas, entendeu? E o fato de você se vacinar não quer dizer que você possa ir para a esbórnia. Você tem que continuar se cuidando e se protegendo, né? E isso me parece que ainda não está suficientemente claro. E na questão do Aguinaldo, que é uma pena que ele tenha ido, um talento extraordinário, eu ouvi um comentário do meu querido amigo Leleco Barbosa, filho do nosso saudoso Chacrinha, e falando um pouco dessa questão do tratamento que se dá aos artistas menos jovens, né? E fazendo uma referência ao Aguinaldo Timóteo, entendeu? Lula, que mais briga por isso, né? Pela memória brasileira, memória da arte brasileira, da cultura brasileira. E sempre foi assim, a gente sempre não deu valor devido às grandes estrelas nossas. Nós somos muito cruéis no julgamento dos artistas, não é só o Brasil, não. A plateia cobra muito, porque, como ela dá um amor incondicional, se o seu ídolo não fizer o mínimo de que eles acham, uma delas é não ficar velho, eles são cruéis mesmo. Com o Aguinaldo eu tenho duas aventuras excelentes. Uma é que eu liguei para ele, um amigo meu o nosso amigo em comum fez a ponte para convidá-lo a fazer um comercial para mim. E daí era um comercial de um lançamento imobiliário muito grande. Eu disse, Timóteo, eu queria que você fizesse, tal. Ele perdeu a paciência comigo. Você está pensando o quê? Eu não sou garota propaganda de apartamento, não sou corretor de imóveis, que negócio é esse? Daí ele fez um silêncio e perguntou, e qual é o cachê? Eu dei o cachê, ele disse, nós gravamos quando? Eu achei isso maravilhoso. E a outra que eu me lembro é que eu fazia o Sem Censura com a Lúcia Leme, e nós estávamos na mesa fazendo Sem Censura, falamos alguma coisa e mudamos de assunto. Dali a pouco entra o Aguinaldo Timóteo, que invade a TV Cultura, a TV Educativa, sem dar satisfação para a guarda, policial, porteiro, ninguém, senta na mesa de debate e coloca a sua posição. Ninguém teve coragem de expulsar o Aguinaldo, né? Ele se nomeou membro da mesa de debates e falou tudo, já queria brigar com todo mundo, chamou para briga, era bem o Aguinaldo Timóteo, uma figura engraçadíssima, um doce criatura durante a gravação. Esse episódio do Aguinaldo mostra o lado botafoguense dele, entendeu? Eu sou do tempo de Brito, de Gerson, de Marinho, de Roberto Miranda, de tanta gente maravilhosa. Tem que ver esses m***** jogar futebol. É insuportável. Tá bom. Mas, ó, queria aproveitar para fazer um registro. Lúcia Leme era uma figura fantástica, né? Maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Isso aí.
A gente nem tem palavras, né? Vocês ficam com ela. E amanhã a gente volta às 4h. Foi extraordinário. Perda muito recente nossa, né? Eu tive a honra de trabalhar por 1 ano e meio no Sem Censura com a Lúcia e conheci poucas pessoas tão generosas no trato de apresentação de um programa que precisava daquilo, mas ela excedia. Ela realmente fazia incrível. fazer a todos brilhar. É verdade. Muito bom. Mas, meu caro Elísio, a gente já pode começar a olhar para o final do ano como um Brasil vacinado ou não? Como é que você está vendo isso? Vai haver um incentivo muito grande, inclusive com a entrada de novas marcas de vacina, como é o caso da Sputnik, né, que parece que está numa fase final já. Inclusive vacina de uma única dose, né, que, salvo engano meu, a da Pfizer é única dose, que é uma dose só. E outras vacinas, tem vacina sendo desenvolvida e pronta até em Cuba, né? Então, eu sou confiante. Eu acho que a gente vai chegar no fim do ano com a maioria absoluta da população vacinada. A Universidade Federal de Minas está desenvolvendo uma vacina nova. Está na primeira fase de teste, só deve ficar pronta lá pelo final do ano, tal, mas a gente não pode esquecer que a gente vai continuar a ter que se vacinar todo ano. Via de H1N1, né? Isso. H1N1 todo ano. Né? Inclusive porque a vacina tem um prazo de vigência, assim, né? Depois você perde a imunidade, né? Depende da mutação, né? Então, como a mutação sempre acontece, eles têm que sempre adaptar a vacina para as mutações mais... Você tomou a vacina agora, daqui a 1 ano já não tem mais essa imunidade, mesmo que não tenha sim, você tem que reforçar. Depende da vacina, né? A vacina de febre amarela, por exemplo, dura 10 anos. Na verdade, somos todos cobaias. Nós não sabemos nada. Bom, fazendo coro ao Elísio, de procurar as coisas que merecem aplauso, eu voltaria a falar do excelente trabalho dos profissionais de saúde do Rio de Janeiro, que é o que eu sei, no atendimento da vacinação. E olha que eu tenho muitos amigos aos quais eu perguntei qual a opinião deles, Francis Raime, minha mulher, todo mundo que foi ser vacinado só tem palavras de elogio pela qualidade do atendimento. Unânime. Unânime. Das minhas celebridades, no Rio, das celebridades que eu sou amigo, você é um deles. Pois é. Você também. Aproveitamos a deixa que Lula está embalado. Vamos ao fechamento de ouro do nosso programa. Lula, você se liga em quê? Na continuidade dessa vacina, no presidente receber a visita de um anjo qualquer que diga para ele, para de falar besteira, que enquanto o ministério dele, enquanto o governo dele gasta milhões, inclusive na Globo, para falar que nós temos que ser vacinados, ele fica desmentindo. O que é, no mínimo, um crime de lesa pátria, né? Ele pagar e depois desmentir. Eu gostaria muito que as pessoas cada vez mais se conscientizassem da necessidade de ficar em casa, só sair quando necessário, quando sair tomar o maior cuidado, para a gente diminuir esses números terríveis que a gente está tendo dos hospitais lotados, o atendimento cada vez pior, porque cada vez menos existe condições de atendimento do pessoal infectado. É isso que eu espero para a semana que vem. Marcelo Pereira, você se liga em quê na semana que começa? Eu estou ligado torcendo muito pela recuperação do Paulo Gustavo. Está um estado muito preocupante mesmo, para já nem o respirador, já tinha partido do pulmão, né, mecânico, mas enfim, torcendo muito pela recuperação dele e também, quando eu tiver um tempo, quando essa coisa melhorar, eu quero muito ter tempo de ir ao MAN, assistir as exposições incríveis que estão tendo lá. E uma delas é a retrospectiva do querido artista Marco Chaves, incrível. Enfim, eu só não vou por causa pelo respeito a essa situação, mas espero ainda ter tempo de conseguir assistir. E recomendo a todo mundo. Vamos marcar para irmos todos juntos. Boa ideia, claro, boa ideia. O respeito, assim, tem os protocolos incríveis, né? Assim, tudo, eles te medem, tem super, assim, rarefeita o público, sabe? Pouca gente que entra.
É um negócio muito bem cuidado, muito bem feito lá. Mas só nossa turma já é aglomeração, então a gente tem que esperar. Verdade. Paulo Fraga, se liga em quê? Vou continuar ligado nesse grave quadro da pandemia, né? E muito preocupado porque falta liderança e nós temos uma gestão aí muito confusa, né? Vamos esperar que possa se ter um pouco mais de discernimento nas decisões que possam combater essa pandemia de maneira mais eficaz. Elísio Pires, se liga em quê? Olha, até maio estou ligado num único assunto, a segunda dose da vacina. Até maio. Bom, Manuel Tedim, se liga em quê? Bom, copiando o Elísio, até o dia 23 de abril a minha primeira dose e até o dia, lá pelo dia 20, sei lá, de maio, a minha segunda dose. Nada é mais importante na minha vida pessoal do que isso. Mas para o Brasil, eu estou de olho no Quiroga, que me parece bem melhor do que eu esperava, para falar a verdade, né? É uma surpresa, que talvez seja desagradável para o presidente, mas para o Brasil é bem agradável, de um cara que parece ser responsável, parece conhecer o que está fazendo. É uma esperança. Eu espero que não seja uma esperança vã, né? Mas fugaz. Mas é isso. Eu tô... Não seja van, seja pelo menos uma lotação, um ônibus. Né? Meu Deus do céu! Nossa, com essa é bom terminar, do Barbosa. Mas eu queria cumprimentar. Quem foi que fez a música de fundo enquanto o nosso querido Paulo Fraga sonhava com o presidente criar juízo. Era sonho meu, vai brigar quem mora longe, sonho meu. Ficou lindo isso. Dê suas sugestões aí, se inscreva no nosso programa, dê um like, diga que não gostou, mas explica por quê para a gente melhorar. A gente quer cada dia ficar melhor aqui no programa. Obrigado, Manuel Tedim, Elísio Pires, Lula Vieira, Paulo Fraga e Marcelo Pereira, esse conselho de notáveis com os quais a gente aprende tanto e quer estar sempre por perto para saber cada vez mais. Obrigado, amigos, até a semana que vem.